Uma Vela no Escuro, um podcast de divulgação e fatos científicos. Descubra como melhorar os seus conhecimentos em elétrica e eletricidade e ainda aprenda como captar cada vez mais clientes. Através de um treinamento completo e elaborado por especialistas na área, você poderá aprender ainda mais sobre elétrica e ainda aprenderá como monetizar isso. Além disso, você poderá estudar de qualquer lugar, porque o treinamento é 100% online. Acesse www.expertdeeletrica.com/pagvendas ou instagram.com/expertdeeletrica. Olá pessoal, eu sou o Fábio Nazaré e este é mais um episódio do podcast Uma Vela no Escuro. Esforços de guerra geralmente também resultam em desenvolvimentos tecnocientíficos. Durante a Segunda Guerra Mundial não foi diferente. Por exemplo, o primeiro computador eletrônico do mundo, conhecido como ENIAC, começou a ser desenvolvido durante este período. Entretanto, como é esperado, o estado da arte em termos de armamentos também é levado a patamares superiores. Em 1939, o físico nuclear húngaro Lajos Szilárd, em conjunto com Albert Einstein, enviou uma carta ao presidente americano Franklin D. Roosevelt, externando suas preocupações acerca da possibilidade da Alemanha, já sob o jugo nazista, conseguir desenvolver armas nucleares. Afinal, o processo de fissão nuclear, que consiste no fundamento para a operação de bombas nucleares, já havia sido descoberto, e justamente por cientistas alemães. Iniciada a guerra, o governo americano deu início ao projeto de desenvolvimento da bomba, o qual foi batizado como Projeto Manhattan. Percebam que nem sempre a ciência é empregada com objetivos nobres. Participaram dessa empreitada importantes cientistas, como Robert Oppenheimer, como o líder do projeto, Enrico Fermi, Richard Feynman, Edward Condon, entre outros. Na construção das bombas, ao longo do projeto, 3 métodos foram empregados para o enriquecimento do urânio: os métodos eletromagnético, gasoso e térmico. A primeira bomba desenvolvida ficou conhecida como Trinity e foi testada no campo de testes de mísseis de White Sands, no estado americano do Novo México, em julho de 1945. Anos depois, Oppenheimer, quando perguntado sobre o dia desse primeiro teste, concedeu o contundente relato, abre aspas, "Sabíamos que o mundo não seria mais o mesmo. Algumas pessoas riram, algumas pessoas choraram, a maioria das pessoas ficou em silêncio. Lembrei-me da linha da escritura hindu, o Bhagavad Gita. Vishnu está tentando persuadir o príncipe de que ele deveria cumprir seu dever, e para impressioná-lo, assume sua forma multifacetada e diz: Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos." Após a rendição da Alemanha, um dos momentos mais indignos da história da humanidade, infelizmente, sucedeu. Em julho de 1945, as potências que faziam parte dos aliados reuniram-se durante a Conferência de Potsdam. Os representantes reunidos nessa ocasião foram Stalin, da União Soviética, Harry Truman, dos Estados Unidos, e Clement Attlee, do Reino Unido. Foram discutidas as condições que seriam impostas aos alemães ao final da guerra, bem como os termos de rendição que seriam redigidos e encaminhados aos japoneses. A resistência japonesa continuava. A solicitação de rendição ao Japão aconteceu porque os Estados Unidos queriam evitar a necessidade de uma invasão territorial, bem como evitar a perda de mais soldados do lado aliado. Havia ainda o temor do avanço dos soviéticos pelo continente asiático, já um prenúncio da Guerra Fria. Em agosto de 1945 vem o terror. No dia 6, a primeira bomba é despejada sobre Hiroshima, gerando um cogumelo de 6 km de altura e 15 quilotons, matando 120 mil pessoas, devido tanto à explosão propriamente dita quanto à radiação gerada. 3 dias depois, a segunda bomba cai sobre Nagasaki. Devastado, o Japão se rende e o recado à União Soviética é dado. Este é um exemplo contundente de como o mesmo fenômeno da natureza, no caso a fissão nuclear, pode ser usada tanto para fins pacíficos, a geração de energia, por exemplo, como para fins bélicos. A ciência é neutra. Quem decide como o conhecimento será empregado somos nós.
Você pode enviar comentários, sugestões, elogios e reclamações para o e-mail velanoescuropodcast@gmail.com. Nos siga também nas redes sociais. É só dar uma olhada na descrição deste episódio. Ao apoiar este projeto no Catarse, você também estará ajudando no esforço deste podcaster em divulgar ciência para o maior número de pessoas possível. Acesse catarse.me/Uma Vela no Escuro Travessão Pod. Até mais e lembrem-se, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão.